E aí, galera, bom dia. Galera, eu, pensando que essa semana é uma semana muito curta, não daria para a gente estar tentando se organizar para fazer as atividades que eu separei para a gente fazer uma revisão dos conteúdos já dados, tá? Eu já fiz algum download de algumas questões, né? Posso até mostrar para vocês. Não sei isso aqui não. Mas eu só tenho aula com você. Na realidade, nós temos aula hoje, amanhã e quarta-feira. Não, hoje é quarta, hoje é terça, né? Temos 2 dias, então seria insuficiente para trabalhar essas revisões com vocês. Deixa eu mostrar para vocês aqui algumas coisas que eu já comecei a me organizar. Então vamos lá. Então, galera, olha só. Eu já fiz algumas listas aqui, né, para a gente trabalhar. Falei que ia trabalhar essa semana, mas eu acabei, pô, que perdi na semana, semana curta de 2 dias, segunda, terça e quarta, segunda-feira é feriado, então terça e quarta a gente volta na segunda-feira, naquele esquema presencial, né? Então quer dizer que então fica melhor de trabalhar na segunda-feira, de 19, esse trabalho de 19 a 19, 19, 20, 21, 22, 23, 19, 23, depois do dia 26 ao dia 30. E nós encerramos essa parte dessas revisões. Cara, não tem como fazer poucos exercícios, pensando no que é mais importante, pensando no que é mais evidente, tá? Não tem como. E, pô, deu exercício pra caramba e ainda, só de física e ainda falta eu colocar as questões de mecânica. Então, olha só, de acústica, só você ter uma ideia. Deixa eu ver se eu abro aqui algumas para você dar uma olhada. Depois eu vou montar o gabarito bonitinho para vocês, tudo coisa filé, porque eu baixei questões do SAS, são questões dos simulados deles, não são questões do Enem. Então tá vendo, ó, acústica, eu acho que eu baixei de acústica, deixa eu ver quantas questões. 15 questões. 15 questões de acústica. Então baixei 15 questões de acústica. Deixa eu ver. Somente. Então, eu fiz o seguinte, né? Então, organizei. Então, eu tenho 15 questões de acústica, 15 de ondulatória, 15 de ótica, 15 de termo e vão ter 15 de mecânica. 75 questões, que foram os tópicos que nós já estudamos, né? Nesse período. Nós estudamos mecânica, nós estudamos, tá? Vamos pensar. Acústica ondulatória, ótica, termo, mecânica. Eu juntei 75 questões, né? Vai dar um livro, cara, isso aí. Eu não sei como é que vocês vão fazer para imprimir essa parada, não. Tá? Mas a ideia seria imprimir, né? Seria fazer uma... Então, claro que eu, a princípio, não vou corrigir todas, cara. É impossível, se em uma semana eu falar 75 questões. Mesmo, vamos pensar, girando em torno de 5, 6 por aula, eu conseguiria fazer mais da metade disso, né? Então, eu vou fazer... Então, numa semana eu trabalho com essas questões só de física, na outra semana
trabalha com esse mesmo número de questões, ou bem próximo a isso, de química. Então, seriam para química. Seria o tópico para química geral, né? O tópico para química geral, então, ligações inter e intramoleculares, reações químicas, que são importantes para a gente. Vou colocar assim, ó, atomística, 15 questões de atomística, 15 questões de reações. Vamos pensar assim, que seria importante lá. 15 questões de separação de mistura, essas paradas aí, deu 30, deu 45. Aí eu colocaria as outras questões de físico-química, que a gente terminou também. Daí eu teria mais 45 para colocar. Aí eu fazia uma mistura de 5 questões para cada. A gente ficaria com um livro de revisão para química, um livro de revisão para física, para a gente ficar em 2 semanas aí, a gente trabalhasse em outubro. Aí em novembro a gente faria as questões de acordo com as nossas especificidades. Perfeito? Tranquilo? Vocês acham que dá certo? É muita questão? Quer que eu filtro mais? Ou como é que é? Fala para mim aí. Conversa comigo. Conversa comigo aí. Fala para mim. O que vocês acham? É muita... Eduardo falou que está certo. E aí? Então vai ter assim, nós vamos ter 150 questões para resolver em 2 semanas. Seria uma maratona de revisão para física e para química. Eu vou formatar bonitinho. Cara, eu não sei como é que está essa questão da escola, a questão de impressão e tal. Eu vou ver quantas folhas dariam para física e quantas folhas dariam para química. Eu vou ver se a escola consegue imprimir isso, eu não posso dar certeza. Vou tentar conversar com eles. Tá? Precisa dar trabalho para caramba. Se tiver que levar para gráfica, esquece. Por exemplo, eu não sei quantas folhas dariam isso de física. Então, por exemplo, suponhamos que deu 15 páginas. Porra, seria ideal. 15 páginas daria para imprimir via folheto. Agora, se passar disso, tem que mandar para gráfica. Eu não sei qual o número. O ano passado, parece que a apostila até com 10 páginas eles imprimiam. Agora, eu não sei como é que está esse número, né? De cópia. Porque, querendo ou não, a escola lá é terceirizada, entendeu? Tipo assim, as cópias, que é terceirizada. É uma parceria com a Milcópias. Então, quer dizer que se a partir de determinado limite de cópias, eles têm que mandar para a gráfica da Milcópias fazer. Então, isso gera um trabalho desnecessário, às vezes, uma morosidade maior. Então, a gente conseguir imprimir isso na escola, show, a gente leva para a gente impresso para vocês. Se eu não conseguir, mas eu vou mandar o PDF para vocês, vocês vão acompanhando isso aí. Perfeito? Vamos, então, começar a falar. E aí, gente, o que eu preparei para hoje? Vou falar um pouquinho sobre eletrostática, né? Vamos começar. Já que esse é um assunto não tão, assim, não é que ele não é tão importante, como eu posso dizer para vocês, cara? É um assunto que, eu tenho 2 questões no Enem, cara, olha só. Aí, eu gosto de mostrar para vocês poderem não ficar viajando também, ó. Vou pegar lá, o central de questões, vou mostrar para vocês, ó. Vou mostrar para vocês a eletrostática, quantas questões nós temos no Enem. Então, vou selecionar. Física. Eletrostática. Tá vendo? Eu tenho 1.009 questões, todos é de 77, tá? Vamos pensar em Enem, uma questão. Uma questão. Vou colocar o Enem em segunda aplicação também. Professor, cadê? 4 questões. Então, Enem, primeira aplicação e segunda aplicação, apareceram 4 questões. Vamos selecionar de 2009 para cá, né? Porque diante de 2009 para a gente não é interessante. Então, não tem questão em 2009. 2010 tem 2 questões. 2011 não tem. 2012 não tem. 2013 não tem. 2014 não. Uma questão em 2014. 2015 não tem. 2016, outra questão. Acabou. Porque só eram 4. 2017 não tem, 2018 não tem, 2019 não tem. Então, quer dizer que do Enem, primeira e segunda aplicação, só tem 4 questões de eletrostática.
Se eu troco aqui, ó, eletrodinâmica, apareceram 30. Aí a pergunta que vocês têm que fazer, não me fazer. Pô, só tem uma coisa, que só tem 4 questões do Enem. Eu tenho uma outra coisa, dentro do mesmo assunto, que tem 30, é qual que eu vou estudar? Né? São essas perguntas que você tem que fazer. Que nós estamos chegando a um desgaste mental, vocês estão cansados, estudando desde fevereiro. Essa pegada, e vocês estão queimando muito fosfato. Então aí vocês fazem a pergunta, professor, sou eu que tenho que falar que é importante? Olha, eu tenho um assunto que tem 30 questões. E eu tenho um assunto que tem só 4. Professor, qual que eu vou me dedicar? Qual que eu tenho que me dedicar? É óbvio que você vai se dedicar à eletrodinâmica. É lógico, é óbvio que você vai se dedicar à eletrodinâmica. Não precisa nem falar, é óbvio, isso é claro para vocês. Então, é nessa observação que eu quero que vocês tenham, né? Essa maturidade de saber, pô, isso não está caindo no Enem, cara. Então, eu vou ter aula com o Jonaci vai me explicar, mas eu não vou falar, Jonaci, pô, manda mais exercício para mim, disso, aquilo, não sei o quê. Sobrou tempo, faz uma redação. Está tirando 950 na redação com Kita ou com quem está corrigindo lá no Imagine? Se não, então dá para melhorar. Então, sobrou tempo. Entre você estudar eletrostática e você fazer mais uma redação, eu prefiro que você faça mais uma redação. Eu tive um aluno que ele passou em medicina, no Federal de Viçosa, e ele era um aluno, porra, caramba, ele perturbava, tal. E tinha uma hora que eu peguei para ele e falei assim, cara, olha só, bicho, na boa. Você só vai me procurar de novo quando você trouxer uma redação aqui com nota acima de 900 pontos. Ou do Imagine, ou por Kita. Enquanto você não trouxer uma redação acima de 900 pontos, não me procura com esses assuntos. Porque não vai adiantar de nada você acertar uma questão de interferência sonora e você não tirar nota acima de 900 pontos na sua redação, porque senão você não vai passar em medicina. Então, primeiro vá lá, aprenda a fazer redação, depois você volta aqui comigo para a gente acertar essas questões que você está com dificuldade. Porque ele só queria estudar matemática, física e química. E isso não vai passar ninguém em medicina. Então, é aquele próprio processo. Vai lá, então sobrou tempo. Gente, é só a minha aula eletrostática. Eu estou falando para vocês aqui. O que eu vou dizer para vocês é o que vai cair na prova. Não precisa se aprofundar. Não precisa ficar se mergulhando de cabeça nesse assunto. Para fazer uma redação, para melhorar a sua nota. Se já só para de fazer redação quando a sua nota estiver acima de 950 pontos. Enquanto isso não tiver, você pode melhorar. Então, vamos para a eletrostática. Então, gente, nós vamos dividir a eletricidade em 2 campos, né? Eletrodinâmica, que seria essa carga elétrica em movimento, que vai ser a corrente elétrica, né? E todos os seus efeitos e causas e consequências. E essa carga elétrica em repouso, né? Então, essa carga elétrica em repouso, que é eletrostática. Então, aqui, o que é importante? Por que eu, assim, pessoal, não cai, mas você insiste em dar, por que eu dou eletrostática? Porque eu quero juntar com vocês todo um conhecimento teórico para a gente entender o que é potencial elétrico. Porque se eu entender o que é potencial elétrico, entender o que é diferença de potencial, eu vou conseguir fazer com que você entenda o que é corrente elétrica. Depois fica muito mais fácil do que eu chegar aqui e despejar para vocês corrente elétrica. Então, meu papel na eletrostática é conduzi-los a um conhecimento teórico até entender o conceito de potencial elétrico. O que é potencial elétrico? Quando eu conseguir fazer com que vocês entendam o potencial elétrico, sucesso, fechamos, e aí vamos para a eletrodinâmica de cabeça. Mas então eu vou ter um tempinho aí, né, para fazer com que vocês consigam chegar nesse tópico de conhecimento de potencial elétrico, beleza? Então vamos lá. Então, como já disse para vocês, a eletrostática estuda essa carga elétrica em repouso, né, em suas interações, tanto com o universo quanto com outro corpo eletricamente carregado. Então a gente começa falando assim que esse símbolo, né, desse modelo atômico planetário, modelo atômico de Rutherford, né,
Esse modelo atômico de Rutherford nós utilizamos aqui na elétrica. Lembra que sempre que for possível utilizar um modelo simples para explicar um fenômeno científico, nós vamos usar esse modelo simples a fim de facilitar a compreensão. Já sabemos que o modelo atômico não é esse, mas esse modelo atômico aqui, para a gente, satisfaz a explicação desse fenômeno chamado carga elétrica. Então, eu tenho uma definição de eletrostática para a gente. É um ramo da física, é um ramo dentro da elétrica, é um ramo dentro do eletromagnetismo, que estuda as cargas elétricas em repouso e suas interações atrativas e repulsivas que ocorrem entre elas. Perfeito? Essa ideia, né, de carga elétrica surgiu lá na Grécia Antiga. Cara, não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas quando a gente pensa lá na Grécia Antiga, a gente vê todas as descobertas, o átomo, a ideia de átomo de lá, vários conhecimentos deles era da Grécia Antiga. E aí eu paro para pensar na história, fico pensando, cara, ela foi devastada pelo Império Romano. Todos os seus conhecimentos foram levados ao clero. Daí depois teve o domínio pela força, depois o domínio pela religião, que chama de Idade Média, Idade das Trevas. Ficamos aí, cara, se eu for pegar 2000 anos, 2000 e um pouquinho, sem nenhuma evolução científica. Até chegar às grandes navegações, a Revolução Industrial no século XVIII. Então quer dizer que ficamos mais de 2000 e poucos anos sem evoluir, sem inovar. Cara, eu fico pensando se esses gregos não tivessem sido cientificamente, cognitivamente, tecnologicamente, fossem parados pela força, pela religião, né? Como é que eles estariam hoje? Como que seria o mundo daqui a 2000 anos? E aí eu fico pensando, às vezes também faço essa reflexão lá na religião. Né, quando a gente ouve assim, né, que Deus escreve certos por linhas tortas, será que não foi Deus que permitiu isso? Porque será que nós ainda será que ainda vai existir planeta daqui a 2000 anos? Essa é uma dúvida que às vezes me paira, né? Como que seria se os gregos não tivessem sido, toda a tecnologia dos gregos e dos povos antigos não fosse devastadas e parada, ora pela força, ora pela religião? E como que seria, então, e será que o nosso planeta ainda estaria existindo, com tanta tecnologia criada pelo homem daqui a 2000 anos? Será que nós aprenderíamos a viver em harmonia? Então, essa é uma dúvida que me faz, que me para. Então, vamos seguir. Galera, então, nosso próximo passo aí, né, já expliquei sobre Tales de Mileto, 600 anos antes de Cristo. O que Tales de Mileto fez, cara? Só para a gente ter uma ideia. Então ele pegou, né, uma resina de uma resina fóssil, de uma matéria orgânica fossilizada, e atritou isso contra uma substância seca, por exemplo, ali uma pele de gato. E ele percebeu que esse bastão, né, esse bastão feito com âmbar, ele conseguia atrair objetos mais leves. Então isso deixou ele encucado. Ele escreveu algumas coisas sobre isso. Já no século XVI, ele começou a usar a expressão substância eletrizada para caracterizar qualquer substância que, pelo atrito, olha a palavra atrito, adquiria propriedades de atrair corpos leves. Então, a mesma ideia lá de Tales de Mileto, agora foi expressa a palavra eletrizada, então é como se ele tivesse simulado o experimento de Tales de Mileto, só que agora ele usou o termo eletrizada para justificar a atração, né, de outros corpos mais leves por uma substância quando atritada. E a partir disso aí tentou se explicar o porquê disso. Então eu quero que vocês entendam que a carga elétrica é uma propriedade associada às partículas elementares, que são os prótons e os elétrons. Sabemos que os nêutrons não têm carga elétrica, tá? A gente não é radioatividade, mas neutro é neutro, tá claro? Então quer dizer que o desequilíbrio entre o número de prótons e o número de elétrons é que vai apresentar
é o que vai fazer com que a minha matéria esteja eletrizada. Então, ela já é eletricamente carregada, porém ela pode não estar eletrizada, já que toda matéria é formada por átomos e todos os átomos têm seus prótons e seus elétrons. Não adianta ficar chovendo molhado, que todo mundo sabe aqui onde está próton e aonde que estão os elétrons, quais são as cargas dos prótons e quais são as cargas dos elétrons. Uma noçãozinha para a gente de próton, nêutron e elétron, então nós teríamos aqui um núcleo central, onde nós teríamos os prótons e os nêutrons, sabendo que os prótons são positivos, os nêutrons não têm carga, e em torno desse núcleo positivo eu teria nada mais nada menos do que os meus elétrons. Fechado? E aí, galera, eu já expliquei isso para vocês, né? Cada partícula dessa, próton e nêutron, são formadas por quarks. Esses quarks têm carga, já expliquei isso para vocês, tá? Já expliquei isso para vocês. O elétron e o próton são as partículas que apresentam a menor carga livre na natureza, e essa carga eu vou representar por um Ezinho minúsculo, tá, gente? Já expliquei essa questão dos quarks para vocês, tá? Então, para a gente, né, quem serão os nossos portadores de cargas que poderão se movimentar? São os elétrons ou são os íons? Esses íons podem ser positivos ou podem ser negativos. Então, quem são esses caras que podem transportar, que podem portar essas cargas elétricas e talvez entrar em movimento? São os elétrons e os cátions e ânions. Tá claro? No Sistema Internacional de Unidades, né, no SI, a unidade de medida de carga é o Coulomb. Algumas pessoas lêem Coulomb, eu falo Coulomb, que eu acho que a pronúncia seria o mais correto. Tá? Eu acho que a pronúncia é a mais correta. Vamos, só um minutinho aqui para eu tentar fechar a janela aqui, que tem um barulho aqui, estão mexendo uma parada aqui. Então, o que vai existir, galera? Vai existir aí, né, como prefixos de quantidade. Isso é muito importante para a gente, né? Então, vou medir em Coulomb, mas como a carga da matéria é muito pequena, a gente vai usar o milli, o micro, o nano e o pico. Então, o milli é o milli é o 10 a menos 3, o micro é o 10 a menos 6, o nano é o 10 a menos 9 e o pico é o 10 a menos 12. Então, quer dizer que como as cargas são muito pequenas, a gente vai precisar, né, de usar esses prefixos de quantidades. Então, tem que ficar muito esperto que alguns exercícios matemáticos de vestibulares tradicionais, como eu disse para vocês, não vai aparecer para vocês no Enem, mas de vestibulares tradicionais, eu quero que vocês entendam que pode aparecer isso aí, tá? Então, vamos lá. A menor carga elementar da natureza, como disse para vocês, é a carga adquirida por um elétron ou por um próton, e ela foi determinada no experimento de Millikan, ou balança de torção, né? E ela é representada ali, é um Ezinho minúsculo, e ela vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então, quando eu quero calcular a carga adquirida por uma determinada matéria ao ser eletrizada por um determinado corpo, basta eu multiplicar a quantidade, então Qzão aí é a carga adquirida, basta eu multiplicar o número de partículas em excesso
Então, se ele perdeu elétrons, ele tem um número de prótons igual ao que ele perdeu de elétrons em excesso. Se ele recebeu elétrons, ele vai ter aquele número que ele recebeu de elétrons em excesso. Então, o número de partículas em excesso, que são portadores de cargas, vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Na realidade, esse 1,6 ele é mais ou menos, porque se o corpo estiver eletrizado positivamente, eu vou usar o mais. Se ele estiver eletrizado negativamente, eu vou usar menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Show? Então é assim que eu calculo quantidade de carga elétrica de um corpo, Q é igual a N vezes E. Alguns autores utilizam esse N em um N minúsculo, mas aí tanto faz para mim utilizar N maiúsculo ou minúsculo. Tá? Fiquem atentos aos submúltiplos de quantidade. 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9, 10 a menos 12. Tá claro? Só para a gente entender, então, na química a gente fala que a carga do elétron ela é menos 1, mas na realidade ela não é menos 1, né? Ela é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. A carga do próton é mais 1,6 vezes 10 a menos 19. E do nêutron não apresenta carga. A gente fala também lá na química que o elétron ele não tem massa, mas ele tem uma massa muito pequena, né? Em torno de 1.816 vezes menor do que a massa de um próton. A massa de um próton vale 1,67 vezes 10 a menos 27 quilogramas, a mesma coisa do nêutron, só que o elétron vai valer 1.816 vezes menor que isso. Então, 9,1 vezes 10 elevado a menos 31 quilograma. Tá? Nós temos que ter uma definição de o que são condutores e o que são dielétricos. Então, condutores são qualquer materiais que são portadores de cargas elétricas, seja ele elétrons ou íons, livres ou quase livres, e que esses portadores de cargas livres ou quase livres, vou chamar de livres, que é mais fácil para a gente, eles vão facilitar a mobilidade no seu interior de cargas elétricas. Perfeito? Quanto maior o número desses portadores de cargas elétricas, se estiver falando aqui na física, vamos falar mais de metais, então quanto maior o número de elétrons livres, melhor será esse condutor. Tá claro? Então esse condutor, a qualidade desse condutor vai estar diretamente relacionada ao número de portadores de cargas elétricas que ele apresentam livres. Já, né, deixa eu colocar aqui, já um dielétrico é o contrário, eles não apresentam esses portadores de cargas livres, ou eles dificultam essa movimentação. Então pode chamar de isolante ou dielétrico, só que tem que ter um cuidado aqui. Qual é o meu cuidado? Não existe um dielétrico perfeito. Existe, né, o que nós chamamos de rigidez dielétrica. Então, eu falo assim, a borracha não conduz eletricidade. Não, a borracha é um isolante. Ela não é um condutor. Mas no que eu falar que ela não conduz eletricidade é muito subjetivo. Por quê? Essa mesma borracha, se ela for colocada em um campo elétrico muito intenso, que romper a rigidez dielétrica dela, ela vai passar a ser condutor. Então, todo mundo tem uma rigidez dielétrica. Então, o isolante ele tem o seu valor determinado, que é chamado de rigidez dielétrica, que é a máxima campo ou a máxima corrente que ele suporta sem se tornar condutor, sem lhe conduzir essa eletricidade. Tá? Quando eu falo que um corpo está eletricamente neutro, eu não estou falando que ele está com ausência de partículas eletricamente carregadas. Nós vimos que carga elétrica é propriedade da matéria. Na realidade, ele está neutro porque o número de prótons e elétrons desse corpo são iguais. Perfeito? Não há um desequilíbrio entre o número de prótons e o número de elétrons. E aí a gente começa a falar agora dos princípios da eletrostática. Primeiro princípio, né, o princípio de Tufai, onde fala sobre atração e repulsão. Corpos eletricamente carregados com carga de mesmo sinal se repelem e de sinais opostos se atraem. Isso é o princípio de Tufai. Perfeito? Então, se um corpo está repelindo o outro corpo que está eletricamente carregado, é porque ambos apresentam carga de mesmo sinal.
Se eles estão se atraindo, é porque eles podem apresentar carga de sinais opostos. A palavra podem, eu vou explicar para você lá no processo de eletrização por indução. Por que que podem? Porque eu posso ter um corpo eletricamente carregado, atrair um corpo neutro, e eu vou explicar para vocês lá na frente como que isso acontece. Tá? Então, a atração e a repulsão, ela não vão ocorrer só a atração, a repulsão só ocorre se os corpos estiverem carregados e tem que estar carregado com carga de mesmo sinal. Agora, pode acontecer a atração de um corpo eletricamente carregado e outro não carregado, um corpo neutro. Se você olhar à esquerda, eu tenho um corpo carregado e à direita eu tenho um corpo neutro. Olha, eu coloquei 4 mais e 4 menos, ele está neutro. Só que houve uma polarização, tá vendo? A polarização é como se as cargas negativas fossem para um polo e as positivas para outro polo. Então, esse lado que está polarizado, com carga de sinais contrários, vai ser atraído por esse outro corpo. Então, eles vão se atrair. Tá, vai acontecer uma atração. Tá? Vai acontecer uma atração. Galera, conservação, são princípios, tá? Conservação das cargas elétricas. Eu quero dizer que quando ocorre o processo, né, um processo de eletrização, se eu somar as cargas antes do meu sistema, com o somatório das cargas adquiridas pelos corpos depois dos processos, tem que ser sempre iguais. No processo de eletrização, o somatório das cargas, um sistema eletricamente isolado, é sempre constante. O que eu tenho antes é igual ao que eu tenho depois. Tá? Só um minutinho aqui. Então vamos. Eu vou explicar isso através de uns cálculos para que vocês possam entender um pouquinho melhor. Deixa eu pegar um negócio aqui. Coisa rápida. Coisa rápida, galera, só um portão aqui.
E aí, galera, vocês estão aí ainda? Eu atrasei um pouquinho ali. Fui abrir um portão ali e estava sem a chave e eu tive que descer. Mas já estou aqui. Galera, vou colocar valores, tá? Eu vou chamar de Q' as cargas finais e Q das cargas iniciais. Então, vamos supor, deixa eu colocar valores. Vou colocar valores. Vamos supor que Q1 tivesse 3 Qs. 3 clubes, cargas aleatórias. E Q2 tivesse menos 5Q. Então, tem uma partícula, um corpo, carregado com carga positiva, outro com negativo. Se eu vou somar mais 3, menos 5, eu vou dar menos 2 Qs. Então, quer dizer que antes do contato eu tenho menos 2 Qs. Depois do contato eu tenho que ter esse menos 2 Qs. Menos 2 Qs. Então, vamos fazer isso. Vamos somar aqui, papapá. E como nós vamos ver mais à frente, eu vou discutir para vocês lá em potencial elétrico de um corpo esférico, por exemplo, vocês vão ver que isso tem a ver com raio e tal, mas a princípio para vocês, quero que vocês entendam o seguinte: se eu tenho dois corpos idênticos, eles terão que adquirir a mesma carga. Então, se eu tenho Q1 e Q2 são dois corpos idênticos e feitos de mesmo material, nesse processo eles vão adquirir a mesma carga. Então, quer dizer que esse menos 2 Qs, que era antes do meu processo, terá que se dividir igualmente para os dois. Perfeito? Então, quer dizer que, olha só a carga que eles vão adquirir. Menos 2Q sobre 2. Então, quer dizer que eles vão ficar carregados, cada um com a carga menos Q. Que apareceu positivo aqui, mas desconsidera, tá? Então, vamos dizer que... E aí, uma das coisas que às vezes o aluno ficam aflitos. Falou assim, Jonas, caramba, então quer dizer que ambos estão eletricamente... estão neutros, estão negativos, o que aconteceu? Nós vamos considerar, gente, que quem vai migrar vai ser sempre os elétrons. Então, desconsidera esse cara aqui positivo aqui, que é negativo. Tá? Os dois estão negativos. Aí, vamos pensar. Galera, para que esse meu corpo positivo fique negativo, ele tem que fazer o quê? Ele tem que receber elétrons. Então, quer dizer que, nesse meu sistema, os elétrons estavam saindo desse corpo negativo indo para o meu corpo positivo, tá vendo? Ó, não é cargas positivas que se migram. O próton não vai migrar, é sempre os elétrons. Então, eles se migram. Show? Então, como eu já disse para vocês, o somatório das cargas antes é igual ao somatório das cargas depois. Perfeito? Já falei para vocês sobre condutores e isolantes. E agora eu vou falar sobre processos de eletrização. Existem 5 processos de eletrização: atrito, contato, indução, temperatura e pressão. Vou falar sobre esses 5 processos. Então, processos de eletrização. Antes de falar o processo de eletrização por atrito ou triboeletrização, é interessante que vocês entendam esse processo. Então, primeiro, para poder conseguir eletrizar algum material por atrito, eu preciso de quê? Eu preciso de ter dois materiais com afinidades eletrônicas diferentes, porque se eu atritar uma caneta de plástico, não é de plástico, não vai acontecer nada. Plástico é o mesmo material. Nenhum material vai ter mais ou menos afinidade que o outro.
Agora, quando eu pego um corpo feito de um determinado material e esfrego ele em outro material, o material que tiver mais afinidade eletrônica vai extrair elétrons, vai arrancar elétrons desse outro material. Mais ou menos assim. Eu estou atritando, né? E aí quando eu separo, essa minha flanela aqui teve uma atração, ela é mais uma afinidade eletrônica maior, logo ela arrancou os elétrons desse meu bastão, então ela ficou carregada negativamente e o bastão que perdeu elétrico é carregado positivamente. Repare que na eletrização por atrito, o módulo das cargas são iguais, porém de sinais contrários. Então os corpos adquirem carga de mesmo módulo, porém de sinais contrários. Não se esqueçam disso. Tá? É muito comum também esse tipo de exercícios para questões de vestibulares que eles nos forneçam, né, essa série triboelétrica. Essa série triboelétrica é uma ordem, a gente não memoriza isso. Então aqui está dizendo que quanto mais abaixo, maior a tendência, maior a afinidade eletrônica dela, ou seja, maior a tendência dela ficar com os elétrons. Quanto mais acima, maior a tendência em perder esses elétrons. Então quer dizer que se eu pego, por exemplo, um bastão de vidro e atrito ele em um tecido de algodão, o que vai acontecer? O bastão de vidro vai ficar positivo e o algodão vai ficar carregado negativamente. Então, quanto mais abaixo, maior a tendência dele receber, dele roubar esses elétrons. Fechado? Tranquilo, né? Tá. Eletrização por contato. Na eletrização por contato, diferentemente do que acontece por atrito, eu vou pegar dois corpos, pelo menos um tem que estar eletrizado, e vou tocar esses corpos. Então, repare que fiz um contato. Né? Esse contato pode ser direto ou indireto. Eu coloquei um condutor entre eles, e repare que quando eu coloco condutor, o que aconteceu? Olha, o que estava neutro ficou carregado negativamente. Então, os elétrons migraram para esse corpo que estava neutro. O que nós estamos percebendo também? Como esses corpos são idênticos, feitos de um mesmo material e de mesmo tamanho, eles adquirem carga também de mesmo módulo, só que diferentemente do atrito, agora também tem o mesmo sinal. Lá no atrito tem o mesmo módulo, mas de sinais opostos. Aqui tem o mesmo módulo e mesmo sinal na eletrização por contato, desde que os corpos sejam idênticos. Também tem que memorizar isso, tem que ser idênticos. O exercício começa a falar para a gente quando o corpo é idêntico ao outro. Tá? Quando eu coloco também um corpo positivo, também ele se eletriza. Aí você professor, então é os prótons que estão passando? Não, senhor. O que está acontecendo aqui? Os elétrons desse meu material estão migrando para esse que estava com uma carga positiva. Quem perde elétron é carregado positivamente. Quem recebe elétron vai diminuindo as suas cargas positivas. Por isso que ele estava, sei lá, ele estava mais 8, ele ficou agora mais 4. Enquanto o outro que estava 0 ficou também mais 4. Então, independentemente se ele é positivo ou negativo, na eletrização por contato, os corpos sempre vão adquirir carga de mesmo sinal e de mesmo modo. Show? Seguindo. O que é essa ligação terra, esse fio terra? O que é isso? Então, bem simples, tá, gente? Então, vamos supor que eu tenha um corpo eletrizado. A terra é uma fonte de elétrons. A terra é fonte de elétrons. Então, ou ela vai receber esses elétrons em excesso, ou ela vai doar esses elétrons para esse corpo. Então, depende da carga que esse corpo adquire. Então, eu tenho um corpo ali carregado negativamente. Então, ele está com excesso de elétrons. Se eu ligo um fio terra nele, o que vai acontecer? A carga em excesso dele vai migrar para a Terra, porque a Terra também gosta de elétrons. Então, os elétrons vão para a Terra e automaticamente ele vai ser o quê? Ele vai ser descarregado. É por isso que a gente utiliza fio terra, esse terceiro pininho que tem nas tomadas é para isso. Então, vamos supor que algum eletrônico meu fique carregado, uma carga estática, e para evitar um curto ou um choque,
né, esse excesso de carga será levado para terra, para um fio terra. Perfeito? Conduzido um fio terra para a terra. Se um corpo também estiver carregado positivamente, eu posso ligar um fio terra também nele, que também vai ser neutralizado. Como que ele vai ser neutralizado? Como a Terra tem elétrons, esse corpo vai atrair os elétrons da Terra. Até o quê? Até que ele ficar completamente neutro. Então quer dizer que eu não posso dizer que a Terra só quer elétrons. Ela também pode ceder elétrons, depende de qual é a carga, de qual é o sinal da carga que esse material apresente. E olha a representação do fio terra como é que é. Fiz um segmento de reta e esses traços nas suas extremidades indicando que ele está conectado à Terra. Beleza? Então vamos lá. Eletrização por indução. Como é que acontece esse processo de eletrização por indução? Então eu vou ter meu indutor sempre um corpo que está eletricamente carregado, tá, galera? E eu vou aproximar o induzido, que é o corpo que não está carregado. Quando eu aproximo o indutor ou induzido do indutor, o que que acontece? Aproximei demais, está desconfigurado. Depois eu configuro para vocês, gente. Então, aconteceu uma polarização. Na realidade, ficou ruim aqui o desenho, né? Deixa eu ver se eu... Vou ver se vai ficar melhor aqui. Desconfigurou. Então, no processo de eletrização, ó, aproximou e olha só como é que ele ficou. Ele ficou polarizado. Como assim polarizado, professor? Ele continua neutro. Só que agora ele tem um polo positivo, né? O lado virado por indutor vai ficar com carga de sinais opostos. E o polo oposto com carga de mesmo sinal. É como se os elétrons desse polo que está virado para o indutor migrasse para o outro polo. Show? Mas ele ainda não está carregado, ele está polarizado. E aí o que acontece? Se eu ligar um fio terra a esse corpo que está sendo induzido, o que vai acontecer? Esses elétrons que já migraram para o polo oposto vão migrar para onde? Para a Terra. Aí sim o meu induzido ficará carregado. Então, numa eletrização por indução, só vai ocorrer a eletrização do induzido se esse induzido for conectado à Terra. Senão, só há uma polarização. Fechado? Então, aí eu vou lá, corto o fio terra, cortei o fio terra, o que aconteceu? Tirei esse corpo, esse induzido, ficou agora, né, eletricamente carregado. Com carga de quê? Ó, com carga de mesmo modo, porém de sinais opostos, caso ocorra o fio terra. Senão, não vai acontecer nada. Gente, eu tenho 2 eletroscópios, são equipamentos utilizados para detectar a presença ou não de cargas elétricas, perfeito? O primeiro é o pêndulo, muito simples, né? O pêndulo. Então, se eu tenho um pêndulo, então aqui eu tenho uma haste, um suporte metálico, um isolante, um fio não condutor e uma bolinha metálica leve. Se eu aproximar um corpo desse pêndulo e esse pêndulo se movimentar para longe, quer dizer que esse pêndulo e esse corpo está carregado com carga de mesmo sinal. Se eu aproximar e nada acontecer, então quer dizer que o pêndulo e o corpo não estão eletrizados. Se eu aproximar esse corpo e esse pêndulo se aproximar, e eu souber que esse pêndulo não estava carregado, é porque esse material está carregado. Então vamos ver o que acontece aqui. Eu vou aproximar. Olha só, aproximou, tocou. Vocês viram que quando toca se afasta? Porque quando toca, eles adquirem carga de mesmo sinal. Aí elas se repelem. Então se aproximou por um processo de polarização, de indução, e quando toca a transferência de cargas, aí eles se afastam. Show? É assim que ocorre um pêndulo.
né? Então, eu tenho um corpo eletrizado e um pêndulo eletrizado, vou aproximar. Ó, o que que acontece? Uma aproximação, então quer dizer que eles estavam carregados com carga de sinais opostos. Se houve um afastamento, então quer dizer que eles estão carregados com carga de mesmo sinal. O segundo... Tá? E aí, galera, a gente agora... E aí, eletroscópio de folhas. Vamos analisar. Como é que ficaria esse eletroscópio de folhas? Então, eu tenho aqui uma bolinha metálica, só isso aqui a gente para a nossa aula, tá? Uma bolinha metálica, uma haste condutora e duas folhas metálicas também condutoras. Eu vou aproximar esse cara, né? Vocês perceberam que é só para aproximar, né? Não era para tocar, teoricamente. Deixa eu diminuir aqui também, porque era só para aproximar, né? Essa ideia aqui é só uma aproximação. Deixa eu colocar a animação. Então, eu vou aproximar, ó, aproximar, aí eu vou ter um processo de indução, perfeito? Nesse processo de indução, o que que vai acontecer? Deixa eu tirar esse cara aqui, vou deixar ele aqui. Se esse cara aqui for positivo, suponhamos que ele for positivo, ele vai induzir a essa esfera a ficar negativa. Mas para essa esfera ficar negativa, ela vai ter que roubar elétrons do outro polo. Então, ela vai roubar elétrons dessas folhas. Então, as folhas ficariam positivas. O que vai acontecer com essas folhas? Elas vão se abrir. Então, repare que a esfera e as folhas sempre ficarão com sinais contrários. Se ao invés de positivo, esses caras aqui fossem negativos, fosse negativo esse corpo que está aproximando aqui, o que iria acontecer? Essa minha esfera ficaria positiva, mas para ela ficar positiva, ela tem que mandar os elétrons para as folhas. Aí as minhas folhas ficariam o quê? Negativas. Rapaz, então quer dizer que as esferas estariam expulsando os elétrons para as folhas e as folhas vão se abrir. Então quer dizer que a abertura das folhas é um indício para a gente que aquele corpo que eu estou aproximando, ele está eletrizado. Se o meu eletroscópio estiver descarregado. Agora, existe a situação também que eu posso ter esse meu eletroscópio já carregado. Então, carreguei ele positivamente. Sim? Se eu aproximar um corpo positivo nele, o que vai acontecer? Suponhamos que eu estou aproximando um corpo positivo nele aqui. O que vai acontecer? Carga de sinais opostos se repele. Então, eu vou expulsar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com que os meus elétrons dessa folha venham para cá. Eu vou tentar amenizar essas cargas positivas. Então, aqui vai vir elétrons para cá. Se vai vir elétrons para a esfera, a minha folha vai ficar cada vez mais positiva. Então, ela vai se abrir ainda mais. Show? Agora, se eu aproximo aqui um corpo negativo desse eletroscópio que já está carregado positivamente, o que vai acontecer? Eu vou expulsar os elétrons das esferas para as folhas. Aí as folhas vão amenizar suas cargas positivas e elas vão parcialmente se fechando. Vocês estão percebendo que a carga do corpo que eu estou aproximando e da esfera sempre são os mesmos? Então, quem eu estou aproximando e das folhas sempre possui o mesmo sinal. Já a esfera aqui no eletroscópio de folha, sempre sinal oposto a do corpo que eu estou aproximando. Show? Galera, rapidinho aqui.
Eu tenho eletrização por aquecimento também, que são esses sensores de alarme ou de presença. Então, eu vou utilizar materiais, normalmente a turmalina, que ela vai se eletrizar, claro que é uma eletrização bem baixa, mas é um processo de eletrização que vai captar ondas eletromagnéticas, no caso, a irradiação de calor, vão se eletrizar e esse processo de eletrização será levado a um circuito e o circuito irá interpretar isso como tem a presença de alguma coisa. Então, é chamado de piroeletrização. Eletrização de corpos quando aquecidos, com pequena variação de temperatura, mas tem. O outro processo é o processo por pressão, aí é chamado de, são materiais piezoelétricos ou piezoeletrização, piezo de pressão. Aí eu tenho a calcita, o quartzo, a turmalina, são alguns materiais que, quando atritado, também se eletrizam. Tá? Esse processo de eletrização por pressão ele é utilizado em algumas cidades do mundo para geração de eletricidade em rodovias. Então, a pressão do pneu do automóvel sobre as rodovias fazem processo de eletrização e esse processo de eletrização é levado isso para as redes elétricas para iluminação das vias. Dá para fazer. Tá? E aí, amanhã a gente começa a falar sobre lei de Coulomb e campo elétrico. Galera, obrigado pela atenção de vocês. Desculpa aí pelos imprevistos e até amanhã. Fui!